Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente juntos aqui no canal O Mundo da Matemática para mais um conteúdo importante e um conteúdo dentro da estatística, medidas de tendência central. Nós já tivemos uma aula aqui falando sobre média aritmética e média ponderada, tá? Então, caso você não tenha assistido essa aula, eu vou colocar aqui em cima o link para que você possa acessar essa aula. Esse conteúdo ele é muito importante, muito pedido em concurso público, em provas como da ETEC, como vestibular. Então, se você também é um estudante de alguma escola e está precisando desse conteúdo, então fique até o fim nessa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre mediana. Já falamos sobre média aritmética e ponderada, agora vamos falar sobre mediana e numa próxima aula vamos falar sobre moda. É importante você entender esse conteúdo porque é um conteúdo muito solicitado em provas, em todas as situações, tá bom? Vamos à aula então? Muito bem, então na aula de hoje vamos estar falando sobre mediana. Tenho aqui dois exemplos, acompanhe aqui comigo. Bom, em uma classe foi anotado o número de alunos que faltaram durante um período de 15 dias. Aí, por exemplo, no primeiro dia 3 alunos, no segundo dia 5 alunos, no terceiro dia faltaram 2 alunos, no quarto dia não faltou nenhum aluno, no quinto dia faltaram 2 alunos e assim sucessivamente. Cada dia foi anotado a quantidade de alunos que faltaram. Tá? Então, o que está dizendo aqui é exatamente isso. Em uma classe foi anotado o número de alunos que faltaram durante o período de 15 dias. Então, cada dia aqui foi anotada a quantidade de alunos que faltaram. Aí está pedido para que calcule a mediana. Bom, a mediana a gente simboliza pelo ME, tá? Então, vamos lá. O que eu faço primeiro? Primeiro de tudo, eu vou ordenar isso daqui, vou colocar em ordem crescente ou decrescente, a maneira que você quiser, tá? Eu vou colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então eu tenho o 0, aqui também tem 0, 0, 0, vou repetir as duas vezes que apareceu 0. Depois eu tenho o número 1, aqui, não tenho mais, só tenho ali, né? Número 1. Depois eu vou ter o número 2 duas vezes aqui, 3 vezes aqui. 1, 2, 3. Depois eu vou ter o número 3 aqui, outro aqui, outro número 3 aqui. São 3, né? 1, 2, 3. Depois eu vou ter o número 4 aqui e aqui. 4, 4. Depois eu vou ter o número 5 aqui e o 5 aqui. Então duas vezes o 5 se repetiu. Pronto. Depois eu vou ter, não tem o número 6, não tem o número 6. Depois eu vou ter o número 7 duas vezes. 7 e 7. Então é importante você fazer essa anotação para você não se perder. Não está tudo anotado. São no período de 15 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certinho. Bom, o que eu faço agora? Muito bem. Repara bem que o número de dígitos aqui, é em número de 15, porque são 15 dias. 15 é um número ímpar. Se pensar no número anterior ao 15, o 14, eu vou separar 7 para um lado, 7 para o outro. Eu vou dividir no meio, né? Eu coloquei em ordem primeiro e agora eu vou encontrar o elemento que está exatamente no meio. Bom, se eu tenho 15 dígitos aqui, né? Então eu vou separar 7 para um lado, 7 para o outro. Vou usar aqui uma outra cor de tinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, 7 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 do outro.
São 15 dias, separei 7 de um lado, 7 dígitos do outro. Ficou um no meio aqui, ó. Esse que está exatamente no meio é a mediana. Então, quando você tiver uma ordem de dígitos, de algarismos, em ordem ímpar, a mediana vai ser aquele que está exatamente no meio, na posição central, quando você dispôs os algarismos em ordem crescente ou decrescente. Você colocou em ordem crescente ou decrescente, você tenta localizar exatamente o algarismo que está no meio, no centro, na posição central, separando 7 de um lado, 7 do outro. Eu tenho aqui o 3, que é o elemento que me aparece exatamente na posição central. Então o 3 é a mediana. Muito fácil, né? Não precisa nem de cálculo para fazer esse exercício. Bom, o exercício 2 diz assim: as idades dos alunos de uma equipe são... Então está dizendo a idade de cada estudante, né? Então, um tem 12, outro tem 16, outro tem 14, o outro também tem 12, tem um aluno que tem 13, aqui tem 2 alunos com 16 e o outro com 17. Bom, do mesmo jeito que eu fiz o exercício de cima, vou fazer o de baixo ordenando esses valores de idade. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, o menor valor possível 12, então vou colocar 12. Depois eu tenho um aluno, tenho outro com 12 aqui, então são 2 alunos com 12. Depois eu tenho um aluno com 13. Depois com 14 eu tenho um aluno com 14 anos. Com 15 não tenho nenhum aluno com 15, mas eu tenho 1, 2, 3 alunos com 16 anos e o aluno mais velho da equipe, né, que tem 17 anos. Pronto. Eu ordenei as idades dos alunos na ordem crescente novamente. Repito, você pode fazer também na ordem decrescente, aí é da sua escolha. Então está na ordem crescente as idades. E o número de alunos dessa equipe é um número par. Repara bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diferentemente do exercício de cima, que o número de algarismos era ímpar, era o número de 15 algarismos, aqui é um número par. Então eu não vou ter um número exatamente no meio, porque se eu pegar, por exemplo, aqui o 16, eu vou ter, se eu pegar esse valor aqui, eu vou ter 3 números de idades de um lado e 4 números de idades do outro. Se eu escolher o 14, eu vou ter 3 números de idade do lado esquerdo e 4 números de idade do lado direito. Então não tem como eu escolher um, porque sempre vai ficar 3 de um lado, 4 do outro, porque se trata de uma quantidade par de número de idades. Então, desta vez, eu vou ter que pegar dois valores centrais. Então, vamos lá. Quando é ímpar, eu separo metade de um lado, metade do outro e pego exatamente o elemento que está na posição central. Quando eu tenho um número par de valores, que é o caso do exercício 2, então eu vou ter que selecionar 2 valores centrais na ordem que eu coloquei aqui. Então os 2 valores centrais é o 14 e o 16. Porque veja, que se eu perceber aqui, ó, vou perceber que ficou 3 valores de um lado e 3 valores do outro. E o que eu faço com esses 2 valores? Faço uma média aritmética simples. Eu vou pegar esses 2 valores, então o valor da mediana será a média aritmética dos 2 valores na posição central aqui da minha organização, da ordem que eu estabeleci, da ordem crescente, do menor para o maior. Então eu vou somar esses 2 valores e dividir pela quantidade deles, que é 2. É uma média aritmética simples.
Então eu pego esses dois valores centrais, somo eles e divido por 2. Fazendo isso, eu terei 30 sobre 2 e a minha mediana será 15. Ok? Pode acontecer em alguns casos, e se eu tiver uma oportunidade de mostrar isso em alguma das nossas próximas aulas, em que o valor aqui pode estar quebrado. Vamos supor que aqui fosse 14 e 15, somados 2 daria 29, de 29 dividido por 2 daria um número decimal. Acontece em alguns casos, por conta de eu ter que fazer aqui uma divisão por 2, eu posso ter uma situação em que o número é decimal, não tem problema. Então tá aí os dois casos, os dois exemplos de como se calcular a mediana. Quando você tem dados, né, dados aqui em valores em número ímpar, você encontra, você localiza o elemento que está. Primeiro você organiza em ordem crescente ou decrescente. Depois você localiza o elemento que está na posição central. Então no caso aqui tinham 15 elementos, eu joguei 7 de um lado, 7 do outro. Aquele que ficou entre esses dois grupos de 7 é a mediana. No caso em que os seus valores, os seus dados são em número par, aí você não tem como fazer igual ao de cima. Você então vai separar dois valores que estão na posição central. Você escolhe esses dois valores, repara que eles realmente estão na posição central, porque ficou 3 de um lado, 3 do outro, tá? 3 valores de um lado, 3 valores do outro. Você determina que você escolhe esses dois valores, você encontra esses dois valores, soma esses dois valores e divide por 2, então você vai ter a mediana, tá bom? Então essa é a aula sobre mediana, vamos ter alguma outra sobre isso. Já tivemos uma aula, como eu já disse, sobre média aritmética e média ponderada. Hoje foi mediana, numa próxima aula vamos falar sobre moda e então vamos entender esse assunto sobre sobre estatística, tá bom, gente? Se você gostou da aula, ajude o canal a crescer deixando o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe essa aula com os seus colegas, seus amigos, seus parentes, seus colegas de classe. Você pode colocar no grupo da sala de aula o link da aula. Você pode falar para que a pessoa também, além de assistir a aula, ela também se inscreva no canal. A gente percebe pelos gráficos do YouTube que muita gente assiste a aula, passa aqui pelo canal, assiste a aula, mas não se inscreve. Inscreva-se, não custa nada, você não vai pagar por isso e ainda você vai ter um canal para o seu auxílio nos estudos, tá bom? Pessoal, muito obrigado e fica aí a dica. Próxima aula vamos falar sobre moda. Grande abraço, até lá!